Você já sentiu um eco distante? Uma sensação de déjà vu tão intensa que parece sussurrar segredos de outra existência? Imagine por um instante que aquilo que você chama de intuição ou mera curiosidade seja, na verdade, a lembrança viva de cenários nos quais você jamais esteve, mas que carregam uma carga emocional capaz de moldar cada escolha sua hoje. É esse mistério profundo que vamos desvendar juntos quando mergulharmos no trabalho de Dolores Cannon e na poderosa técnica de regressão a vidas passadas. A promessa é clara. Ao final desta jornada, você verá como resgatar partes esquecidas de sua alma pode transformar sua realidade presente, liberando forças criativas antes aprisionadas. Por trás desse convite, habita uma dor silenciosa que afeta milhares de buscadores espirituais. É o desgaste de carregar memórias inconscientes que se manifestam como ansiedade, fobias inexplicáveis ou até bloqueios criativos. Você já sentiu seu entusiasmo esvaziar sem entender por quê? Ou ter sonhos recorrentes de conflitos, fugas ou perdas que lhe deixam exausto ao acordar? Essas experiências parecem fantasiosas, mas podem ser ecos de um trauma ancestral que ainda pulsa em suas células. Hoje, vamos explorar como esses fragmentos podem drenar sua energia vital e de que forma trazê-los à luz, na dose certa, para começar a cura. Em pesquisas e feedbacks de quem busca a regressão, identificamos 3 desejos centrais: o anseio por segurança emocional, a busca por respostas para padrões repetitivos e a vontade de reconectar-se a um propósito maior. Entenderemos que muitas vezes, o que chamamos de vida passada não é uma história inventada pela mente, mas sim um arquivo energético que incomoda quando ignorado. Nosso primeiro insight é que o reconhecimento dessa memória não serve para fugir do presente, mas para torná-lo mais leve. Em seguida, perceberemos que confundir fantasia com lembrança é o erro que mais drena nossa força. E por fim, compreenderemos como realocar esses fragmentos traz um efeito de empoderamento imediato. Agora, imagine uma cena. Você está deitado em uma cadeira confortável, olhos vendados, e a voz suave do hipnólogo guia sua mente para um corredor repleto de portas antigas. Cada porta guarda um momento crucial de uma existência anterior. Você toca o metal gelado da maçaneta e, num estalo, é transportado para um campo de batalha ancestral. O cheiro de pólvora e terra molhada invade suas narinas, a visão turva de soldados em conflito ecoa em sua mente e uma dor profunda atravessa seu peito. Seja o que for que você viva nesse instante, algo dentro de você desperta uma pergunta inquietante que insiste em ficar sem resposta. É aqui que surge nossa primeira lacuna. O que essa memória específica revela sobre sua vida hoje? Por que reviver um trauma de guerra ancestral poderia ajudá-lo a entender uma resistência que você sente ao confiar nas próprias habilidades? A resposta só vem mais adiante, mas já lhe adianto que esse eco do passado carrega uma chave para desmontar crenças limitantes que fazem você duvidar de si mesmo. Antes de revelar esse insight completo, quero compartilhar um breve exemplo real de sessão conduzida por Dolores Cannon. Em um atendimento cuidadosamente registrado, uma mulher entrou em transe profundo e descreveu ser uma arqueira numa tribo perdida na Europa Central. Ela falou de uma perda abrupta, de uma flecha que falhou e de um lamento obsessivo de que sua falha custou vidas. Ao emergir do estado hipnótico, ela trazia consigo uma sensação esmagadora de culpa que, em sua vida atual, se manifestava como medo de falhar em compromissos importantes. Nesse ponto, foi inserida uma breve intervenção que aliviou parte do sofrimento. A instrução para ela enviar perdão à sua persona ancestral e receber de volta a força que antes acreditava ter perdido. Essa pequena ação já permitiu que ela renovasse sua confiança no trabalho e nos relacionamentos. Mas como exatamente esse passo de perdoar gera uma transformação tão poderosa? E o que acontece se alguém confunde essa experiência com uma fantasia elaborada pela mente? O erro de tomar a revelação por mera imaginação pode criar um bloqueio que drena toda a energia gerada pela cura. É como segurar uma tocha acesa, mas acreditar que ela é falsa e deixá-la apagar antes de iluminar o caminho.
Em breve, vou explicar em detalhes por que essa confusão acontece e como evitá-la de forma prática. Ainda resta um ponto a esclarecer antes de avançarmos. Por que carregamos essas relíquias do passado como se fossem nossos bens sagrados, quando, na verdade, atuam como peso extra? A analogia mais apropriada é pensar num museu. Você pode entrar, apreciar artefatos, entender histórias, mas não levar os objetos para casa. Quando alguém confunde esses achados com posse pessoal, o museu perde sua função de espaço de aprendizado e passa a ser um depósito de antigos traumas. Mais adiante, vou mostrar como você pode devolver cada peça para o museu de sua alma, mantendo apenas o aprendizado essencial e liberando seu fluxo energético para o aqui e agora. Neste primeiro estágio, lançamos as bases de nossa exploração. O eco de vidas não vividas, o reconhecimento de memórias ancestrais e a urgência de não confundir fantasia com realidade. Você já sentiu esse peso? Já teve a impressão de carregar cicatrizes que não fazem sentido para sua biografia atual? Se sim, prepare-se, pois na próxima parte vamos mergulhar nas raízes teóricas e práticas que sustentam a técnica de regressão de Dolores Cannon, incluindo princípios universais e referências que vão além de qualquer crença pessoal. Agora, ao adentrarmos mais fundo, sentiremos a pulsação dos ensinamentos de Dolores Cannon, ecoando como um fio condutor entre passado e presente. Imagine que, assim como um rio que corre suave até encontrar suas nascentes misteriosas, nossa consciência flui naturalmente em direção à origem dos traumas que tecem nossos padrões atuais. Em primeiro lugar, vale entender um princípio fundamental que Dolores apontou em inúmeros atendimentos. Todo ser carrega um registro akáshico, um memorial energético onde estão arquivadas as experiências de cada existência. Esses registros não estão distantes como em um arquivo esquecido. Eles se manifestam continuamente como sensações, intuições e, algumas vezes, como dores que não se justificam no contexto desta vida. Quando, num estado hipnótico, relaxamos corpo e mente, abrimos uma janela para esse arquivo e passamos a acessar memórias que nunca foram processadas adequadamente. É como folhear páginas amareladas de um livro antigo. Cada capítulo revela um evento carregado de emoção. No exemplo da arqueira que falhou na batalha, ela vivenciou fisicamente o remorso e a culpa de um erro que, do ponto de vista energético, continuava a ecoar e a sabotar seu senso de competência. Hoje, ela questionava cada passo no trabalho e nos relacionamentos, como se a flecha que não acertou o alvo ainda estivesse em sua mão, esperando para ser disparada. Mas qual é a ponte entre esse arquivo akáshico e as histórias das Sagradas Escrituras? Nos Evangelhos, encontramos a parábola do homem que tinha 4 mulheres e dizia-se sempre em dívida, até que descobriu que podia se libertar, perdoando e sendo perdoado. A metáfora de Jesus aqui não fala apenas de relações interpessoais, mas do perdão intrínseco que o ser precisa oferecer a si mesmo, uma reconciliação com todas as suas partes dispersas pelo tempo. Quando uma sessão de regressão conduz o sujeito a perdoar sua persona ancestral, está-se, na verdade, vivenciando um rito de passagem íntimo, a liberação de grilhões emocionais que mantêm presas partes da alma a conflitos que já deveriam estar enterrados. Agora, visualizemos o segundo ciclo de curiosidade. Após perdoar a arqueira ancestral, surge uma sensação de leveza, como se um fardo tivesse sido retirado dos ombros. Porém, nada está totalmente concluído até compreendermos o porquê desse fardo ter se fixado em primeiro lugar. Por que, em vez de simplesmente liberar a memória, nossos próprios sistemas psíquicos insistem em mantê-la viva, revisitando-a em sonhos e meditações? A resposta reside num mecanismo que Dolores chamava de âncora emocional. Moléculas de emoção que se ligam a estruturas neurais, criando padrões de repetição automática. Cada vez que um gatilho similar aparece, um comentário crítico, um medo de falhar, uma situação de risco leve, a âncora puxa a lembrança não ressignificada de volta à tona, impedindo nossa evolução. É aqui que entrego nossa segunda recompensa parcial. Ao reconhecer conscientemente a existência dessa âncora, você ganha uma ferramenta poderosa. Basta, na prática,
identificar o gatilho, aquele aperto no peito, o pensamento reativo, e noutro estado meditativo, visualizar simbolicamente a ruptura desse laço energético. Imagine que você está num jardim, cortando com tesouras delicadas as raízes que conectam o trauma ancestral ao seu presente. Ao fazer isso, ainda que parcialmente, já se instauram novas conexões neurais que promovem uma resposta diferente quando o estímulo surge. Esse simples exercício, quando repetido, reprograma o automatismo do medo em liberação e confiança. Contudo, fica a segunda lacuna. Apesar de sabermos como soltar as âncoras, como garantir que a integridade do eu não seja fragmentada nesse processo de corte? Em outras palavras, como resgatamos o aprendizado valioso que esse ancestral trouxe, sua coragem, sua dedicação, sem manter o peso emocional? A resposta só se completa na etapa seguinte, mas posso adiantar que envolve uma espécie de transferência de essência. Um ritual de transmutação interna que extrai a força essencial do trauma e a reintegra ao seu ser atual. Antes disso, vale aprofundar um pouco mais na metodologia de Dolores Cannon. Ela desenvolveu protocolos específicos em que a regressão é guiada em ondas. Primeiro, alcança-se o nível superficial de memórias recentes. Depois, acessam-se as mais antigas. E, por fim, chega-se ao âmago da experiência primordial. Cada onda é acompanhada de sugestões positivas que orientam a mente a perceber tanto o evento quanto o aprendizado que dele deriva. A ordem deste fluxo é crucial, pois permite que a pessoa não seja submersa de imediato em memórias muito intensas, evitando retraumatização. É como mergulhar em águas cada vez mais profundas, mas com um snorkel de segurança que mantém sua respiração equilibrada. Em um caso registradíssimo, um homem trazia fobias inexplicáveis de altura. Na regressão superficial, a fonte parecia ser um simples tropeço na infância. Na onda profunda, emergiu a lembrança de ter sido arqueiro num penhasco mediterrâneo, encarregado de proteger seu povo contra invasores. Seu medo, então, não era de altura per se, mas de falhar em sua missão. Ao assumir esse contexto ancestral, ele não só perdoou aquele eu que recuou diante do precipício, mas também incorporou a determinação de sua persona arcaica para perseverar e inovar, transformando o medo em motivação para aprender escalada em ambientes controlados. Este exemplo traça a ponte definitiva para nossa segunda lacuna. Se a âncora emocional serve para manter viva a lembrança, como podemos evitar que, ao removermos esse peso, percamos o gatilho que nos lembrava de um dom essencial? Afinal, aquela fobia ancestral carregava embutida a capacidade de proteger e de agir sob pressão. Remover o medo sem recuperar o dom seria cruar um vazio de propósito. Na parte final, revelarei o método preciso para essa reconexão consciente, um passo que muitos praticantes negligenciam e que, quando aplicado, gera um shift quântico na autopercepção. Até aqui, mergulhamos nas bases teóricas, registros akáshicos, âncoras emocionais, protocolos de ondas de Cannon e referências bíblicas de perdão interno. Você já sentiu em alguma sessão meditativa uma diferença entre eliminar um sintoma e absorver uma força? Já se questionou por que, muitas vezes, depois de vivenciar uma cura emocional, falta algo como a chama original que antes fazia seu coração vibrar? Pergunte-se isso com atenção, pois é exatamente nessa alavanca que atuaremos para trazer, finalmente, a grande revelação de como transformar essas memórias em combustível criativo para a sua vida atual. Ao iniciarmos a parte final, convido você a imaginar ter em suas mãos um delicado instrumento capaz de separar o que pertence à carga ancestral do que é o presente em sua vida, e ao mesmo tempo recolher a essência mais pura do aprendizado para alimentá-lo hoje. Esse instrumento é a ponte de transmutação, um ritual interno guiado que Dolores Cannon desenvolveu em sessões avançadas de regressão. Nele, você não apenas solta o peso da memória ancestral, mas recolhe as centelhas de força, coragem e talento que ali estavam depositadas. Para começar, feche os olhos e respire fundo, sentindo o corpo ancorado no momento presente. Visualize à sua frente uma ponte suspensa sobre um rio calmo. Em um extremo,
repousam fragmentos de memórias pesadas, cada qual envolta em um brilho escuro. No outro, uma esfera cristalina que representa a sua essência atual, ainda por se enriquecer. Ao dar o primeiro passo sobre essa ponte, você se aproxima dos fragmentos sombrios. Em cada passo, perceba o peso diminuir um pouco, como se seus pés recebessem instruções precisas de onde apoiar para não tropeçar. Chegando ao centro, pare e estenda as mãos para recolher um fragmento. Sinta sua textura. Pode ser áspera, resistente, quente ou fria. Esse fragmento traz em si tanto um resíduo de dor, quanto uma fagulha de potência que manteve você vivo em tempos difíceis. Agora visualize uma fornalha de luz pura à sua frente, onde deposita o fragmento. Observe o brilho escuro se dissolver e a energia latente surgir como uma chama intensa e translúcida. À medida que essa chama se eleva, ela emite 2 feixes de luz. Um invade seu corpo pelo topo da cabeça, irradiando confiança, clareza e propósito. O outro se funde à esfera cristalina do seu eu presente, tornando-a mais luminosa. Permaneça nesse exercício até sentir que a fornalha esvaziou todos os fragmentos relevantes, seja a culpa ancestral, o medo de falhar ou o rigor excessivo que bloqueava seu fluxo criativo. Cada vez que um resíduo se derrete, sua força atual cresce em proporção exata. Quando a ponte estiver livre de cargas, caminhe de volta até a margem que representa seu eu presente, agora enriquecido. Sinta o peso e a leveza coexistirem harmoniosamente em seu corpo. Você não nega a existência do passado, mas o transforma em motor de expansão. Além desse ritual principal, há práticas complementares que consolidam a integração. Meditação das 3 janelas. Sente-se confortavelmente e imagine 3 janelas alinhadas à sua frente. Na primeira, reveja a memória ancestral que mais ressoa em você. Na segunda, observe como ela impacta seu padrão atual, seja um pensamento autocrítico, uma fobia ou um bloqueio criativo. Na terceira janela, injete a energia transmutada, a coragem, a confiança ou o talento, e veja seu eu presente incorporando essas qualidades. Esse movimento de visualização tripartida cria pontes invisíveis entre as dimensões temporal e emocional da sua psique. Anotação reflexiva. Logo após cada sessão ou exercício, escreva em um diário 3 insights que emergiram. Um sobre a origem do trauma, outro sobre como ele se manifestou em sua rotina e um terceiro sobre como a força ancestral pode agora servir a um propósito específico em sua vida. Esse registro atua como um selo de reconhecimento e consolida a nova programação interna. Cerimônia de agradecimento ao eu ancestral. Escolha 1 hora do dia para fazer um breve ritual de gratidão em voz alta. Agradeça a persona do passado por sua dedicação e sacrifício, reconhecendo que, sem seu esforço, você não teria chegado até aqui. Essa comunicação simbólica fortalece a sensação de unidade entre passado e presente, encerrando qualquer conflito interno. Com a prática contínua desses passos, você notará uma mudança sutil, porém poderosa. Medos intensos se tornam determinação calma, dúvidas se transformam em curiosidade construtiva, e padrões repetitivos dão lugar a novos hábitos saudáveis. Para muitos, essa transformação soa como um salto quântico na autopercepção, pois deixa de haver uma cisão entre quem se foi e quem se é. Torna-se um único ser integral, capaz de usar todas as facetas da alma para evoluir. Eis, finalmente, a grande revelação. A regressão a vidas passadas não é um caminho para se deixar aprisionar em narrativas épicas, mas sim uma chave mestra para desenhar novas possibilidades na experiência atual. Cada trauma ancestral contém dentro de si uma lição de resiliência, coragem ou criatividade que, quando resgatada, redefine a maneira como você encara desafios cotidianos. Em vez de ser um eco que o drena, essa lembrança torna-se fonte inesgotável de inspiração. Agora proponho um desafio concreto. Escolha um padrão ou bloqueio que você deseja transformar. Pode ser medo de falar em público, dificuldade em confiar nos relacionamentos ou uma procrastinação crônica. Aplique o ritual da ponte de transmutação para esse tema específico,
seguido da meditação das 3 janelas e da anotação reflexiva. Faça isso por 7 dias consecutivos, dedicando ao menos 15 minutos diários ao processo. Observe as mudanças em sua confiança, na forma como administra tarefas e na clareza de seus objetivos. No próximo vídeo, vamos mergulhar em depoimentos de praticantes que aplicaram exatamente esse protocolo e alcançaram resultados surpreendentes, como um artista que desbloqueou um talento adormecido e passou a vender suas obras internacionalmente, ou um executivo que transformou o medo de fracassar em motivação para liderar equipes de alto desempenho. A jornada que iniciamos aqui é apenas o começo de um ciclo interminável de cura e expansão. Convido você a compartilhar nos comentários qual padrão ancestral você está pronto para transmutar e como se sentiu ao realizar os primeiros passos desta prática. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que leem este roteiro e estão presas nas mesmas armadilhas emocionais. Muito obrigado por caminhar até aqui. Seu comprometimento com sua própria evolução é o presente mais valioso que você pode oferecer ao universo e a si mesmo. Até o próximo encontro, onde continuaremos a lapidar juntos a joia rara que é a sua alma.